Bom dia, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para estar compartilhando uma reflexão com você que está aí do outro lado. A intenção do meu coração é toda semana deixar um vídeo aqui para fazer com que você raciocine junto comigo e que essa palavra ela possa falar ao seu coração da mesma forma que ela falou no dia em que eu me deparei com ela. Ela se encontra no livro de João 6 e eu vou estar lendo o versículo 15 e depois eu vou estar lendo os versículos 26 até o 29, ok? Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece, pois a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, crer em Jesus. Então essa é a nossa maior obra, crer em Jesus. Mas uma coisa que me chamou dentro desse contexto é que aqui Jesus, ele por um momento, ele ficou sob pressão. Um pouquinho antes desses versículos que eu li, a Bíblia fala sobre a primeira multiplicação dos pães, né? Jesus ali, quando ele faz aquela primeira multiplicação de pães, as pessoas ficaram muito felizes. Por quê? Porque ele satisfez aquilo que eles tinham necessidade. E por um momento ali, porque viram tal milagre, eles começaram a querer o quê? Que Jesus fosse nomeado ali rei à força, né? E para completar, que Jesus fosse ali fazer tudo que eles quisessem, né? Então Jesus, entendendo isso, o que Jesus faz? Ele se retira do meio daquela multidão e ele vai ficar sozinho no monte para se encontrar com Deus, para orar. E logo depois que isso acontece, né, ele tinha mandado os discípulos dele ir para o outro lado. Então ele vai até os seus discípulos ali, andando sobre as águas, é aquela história muito conhecida, né? E quando ele chega do outro lado, a Bíblia diz o quê? Que as pessoas vão lá e encontram ele lá, né? E pergunta: como que você chegou até aqui? Né? Então, assim, eu percebo aqui que Jesus realmente saiu do meio daquela multidão. Ele não queria estar ali, né? Porque ele não iria se mover, porque as pessoas queriam que ele fizesse algo que eles tinham colocado aquela expectativa. Porque o foco principal de Jesus não era vir dar comida de graça para as pessoas, né? Ele queria que as pessoas crescem que ele era o Salvador, que ele veio para salvar. E as pessoas, elas queriam o quê? Ter suas necessidades ali bem satisfeitas. Então Jesus vem e ele sabe qual era a intenção que estava no coração daquelas pessoas e ele adverte: olha, vocês não devem ficar trabalhando, não é, só por causa da comida, não é? A gente tem que trabalhar por aquilo que é eterno, por aquilo que permanece, né? E aí ele chama a atenção deles ali, né? Traz eles de volta para o foco principal, que é crer em Jesus. Só que trazendo isso para o nosso contexto, quantos de nós não têm buscado o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar? Né? Geralmente quando Jesus ele faz um grande milagre na nossa vida, nós tendemos muitas vezes a crer mais naquilo que ele faz, como se o intuito principal fosse ele satisfazer aquilo que eu espero. Mas a intenção, né, a verdade é que Jesus não veio para satisfazer uma expectativa minha. E isso muitas vezes acaba trazendo conflitos grandiosos dentro dos nossos corações. Porque nós pedimos coisas para Deus,
e em algumas situações, aquilo que a gente pediu, Deus não vai satisfazer. E o mais incrível disso tudo é que Jesus, ele não é movido pela pressão. Ele não é movido porque a gente está apertando ele. Ele é movido pela vontade do Pai. Como essa verdade tem falado ao meu coração nos últimos tempos em tantas situações, né? Eu não sei vocês, mas eu percebo do lado de cá o quanto nós somos influenciados por pessoas. Às vezes nós começamos muito bem algo, mas nós não terminamos bem porque nós cedemos às pressões, nós cedemos àquilo que as pessoas querem. E eu fico imaginando Jesus. Jesus veio a esse mundo com um propósito. Imagino ele se ele não tivesse a certeza de quem ele era. Em quantas situações ele teria se colocado e perdido o propósito porque ele queria agradar as pessoas. E nós somos assim. Muitas vezes nós nos submetemos a situações para agradar pessoas, para agradar a multidão, para satisfazer o desejo da maioria, e não temos esse discernimento de perguntarmos para Deus aquilo que Deus quer que nós façamos. Não temos esse discernimento de ir para os lugares solitários, para os montes, ficarmos sozinhos com Deus e ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso respeito e sobre aquilo que Ele espera de nós, né? E aí nós somos levados de um lado para o outro, tudo porque não queremos ser de alguma forma rejeitados, ou sermos taxados de alguma coisa, sermos rotulados, e muitas vezes nós nos perdemos no meio disso tudo, porque nós ouvimos mais as multidões do que aquilo que Deus está dizendo. E da mesma forma que Deus ele tem falado muito comigo a esse respeito ultimamente, em que eu preciso ouvir mais daquilo que Ele tem para me dizer, do que ser movida pelas multidões, eu queria te encorajar também a fazer o mesmo. Será que tudo aquilo que você tem feito tem sido movido por Deus ou porque as multidões estão te pressionando? Se o próprio Jesus ele não se deixava mover por aquilo que as pessoas esperavam, por que eu e você temos que fazer dessa forma, né? Nós criamos tantas coisas, queremos fazer tantas coisas, e eu não estou dizendo que as coisas que fazemos são erradas. Nem sempre elas são erradas e muitas vezes vêm acompanhada de boas intenções. Só que nem sempre essas boas intenções elas estão alinhadas com o plano de Deus para a nossa vida. Então, para essa semana, eu queria te encorajar a não ser movida por aquilo que as pessoas querem. Quantas pessoas se aproveitam de nós por causa daquilo que fazemos? Quantas pessoas querem se aproximar das nossas vidas por aquilo que nós podemos oferecer, não por aquilo que a gente é? E assim a gente também faz com Jesus. Tantas vezes nos aproximamos dele por aquilo que ele pode nos oferecer, mas não por aquilo que ele é. Então, eu queria te convidar essa semana a, em primeiro lugar, se aproximar de Jesus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode te dar. E também quero te encorajar a aprender com ele, que você não deve se mover por aquilo que os outros querem ou esperam de você. Se mova por aquilo que Deus quer de você. Muitas vezes aquilo que Deus vai te pedir vai entristecer muita gente. Muitas vezes aquilo que Deus vai falar para você fazer vai causar rupturas com muitas mesas, vai causar desconforto, vai causar medo. Mas posso te falar uma coisa? Creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Mais vale estar no lugar certo com Deus do que estar no lugar errado, cheio de pessoas. Não temas aquilo que as pessoas podem fazer contra você.
mas tema viver uma vida fora do propósito. Essa sim a gente deve temer, porque no final, aquilo que nós vamos carregar é aquilo que era para a gente ter vivido dentro do nosso propósito. Então, se algo pulsa dentro do seu coração, se Jesus todos os dias te encoraja a fazer algo e você sabe que é aquele o seu propósito, não temas de seguir essa voz que te guia. Porque aí onde você está, você já sabe como é. Aquilo que você já passou, você também já sabe como é. Mas aquilo que Deus desenhou para você, você só vai saber como é se você mergulhar naquilo que Ele está falando para você. Então, a dica para essa semana é: não se mova pela multidão, se mova pela voz do Senhor. Tenho certeza que você não vai se arrepender e que Deus abençoe a sua semana. Até a próxima. Tchau, tchau.